Então, nós estamos dando continuidade aqui aos nossos assuntos da gestão de RH e nós vamos falar hoje sobre jornada de trabalho, a primeira parte. Né? Então, vamos falar de alguns aspectos iniciais da jornada de trabalho. Depois nós vamos dar profundidade a esse aspecto da jornada de trabalho. Tá bom? Então, vamos trabalhar um pouco jornada de trabalho. Vamos pensar um pouco no conceito? Muito simples. O que a jornada de trabalho é? Vamos colocar aqui de maneira bastante direta e efetiva. A jornada de trabalho é o tempo pelo qual o empregado está à disposição para começar o trabalho, está disponível ali, ou já está trabalhando. Então, nós sabemos que o conceito inicial, né? Já estudamos isso em encontros anteriores, sabemos o que é empregado. Empregado é aquela pessoa física que presta o serviço, né? Então, de maneira individualizada, de maneira subordinada, né? Recebe o pagamento de salário mediante a prestação desse serviço. Então, o empregador ele vai remunerar o empregado conforme ele presta o serviço. E a jornada de trabalho, não é? É justamente o tempo pelo qual o empregado presta o serviço de maneira efetiva. Então, são os minutos, as horas que o empregado está prestando efetivamente o serviço. Prestou o serviço ao qual ele foi contratado, ele vai ser remunerado por essa prestação. Maravilha! Temos, então, um conceito muito tranquilo, muito direto. Jornada de trabalho é o tempo em que o empregado, então, presta o serviço para o empregador. É por esse tempo que ele será remunerado. Ok? Quero traçar agora aqueles detalhes importantes do que a nossa legislação trabalhista traz como de maneira muito importante aqui para nós, administradores, gestores de RH, para quem está, então, trabalhando de maneira efetiva ali, vocês, queridos assistentes administrativos, auxiliares administrativos em RH. É muito importante, então, conhecer os parâmetros e as regras que a CLT impõe, e eu quero compartilhar com você nesta hora aí alguns posicionamentos. Deixa eu colocar aqui na tela, e já está na tela para mim, para você, aí o capítulo todo especial, a seção 2 da CLT, que vai tratar de jornada de trabalho. E eu quero passar de maneira geral, então, no meu objetivo do nosso encontro, aqui nessa primeira parte, traçar os conceitos gerais e depois nós vamos falar das exceções, tá bom? Então, calma, vou falar das jornadas especiais, vou falar das exceções, vou traçar todos esses dados importantes para você, querido aluno, querido assistente administrativo aí da gestão de RH. Primeiro, nós temos o artigo 58, que vai traçar para nós aí pontos importantes da definição, como a duração normal de trabalho. Então, o artigo 58 já nos fala da duração normal de trabalho. Narra o artigo 58 para nós. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, aqui nós temos aí a interpretação do artigo. Ó, a duração normal não excede a 8 horas diárias. Então, nós podemos traçar, com base no artigo 58, que a legislação trabalhista estabelece limites para a duração do trabalho. O primeiro limite diário, então, é não exceder a 8 horas. Desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, nós podemos traçar que
o limite da jornada normal de trabalho, segundo a CLT, no artigo 58, é de 8 horas. E aí nós temos o parágrafo 1º, que diz o seguinte: não serão descontadas nem computadas, então não haverá desconto, nem será computado como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto, não excedentes de 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários. Quando nós pensamos, então, no registro do ponto, nós podemos trazer que é, de maneira organizada, obrigação do empregador o controle da duração de trabalho, o controle da jornada. Até porque é através desse controle que o empregado será remunerado. Então, nós temos que pensar que, na hora de registrar o ponto, não será computado nem descontado 5 minutos antes, nem 5 minutos depois. Então, 5 minutos antes, 5 minutos depois, não influencia nem como uma jornada extra, nem como um atraso, nos termos do parágrafo 1º. E aqui, nós vamos trazer, né, um incremento da reforma trabalhista, chamada reforma trabalhista, né? A nova redação do parágrafo 2º que trouxe um incremento do parágrafo dizendo, nos termos da lei, o tempo despendido desde a sua residência até a ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado como jornada de trabalho. Não será computado como jornada de trabalho. E aí é muito importante notar que, primeiro, não estamos falando aqui de acidente de trabalho. Não, não é esse o ponto. Aqui o assunto é jornada de trabalho. E, em relação à jornada de trabalho, o que está dizendo o nosso parágrafo 2º? Ele diz o seguinte: o deslocamento do empregado de casa até a empresa, até o trabalho, e o retorno, não será jornada de trabalho. Mesmo que ele entre no ônibus da empresa. Ele está lá no ponto, entra no ônibus para ir até o trabalho. E aí eu chamo a sua atenção para fazer uma observação que existem condições de trabalho onde o deslocamento é muito grande, é longo, onde a empresa, inclusive, fornece de maneira efetiva o transporte, estabelece rotinas
para esse transporte do empregado e muitas vezes ele fica, não é? Ou fica, entre aspas, à disposição do empregador desde muito cedo, ou chega muito tarde, ou vice-versa. Antes do incremento do parágrafo 2º, inclusive, o registro de jornada, era iniciado quando ele adentrava no ônibus para fazer o seu roteiro. Quando ele adentrava no ônibus. Quando ele adentrava no ônibus, ele, então, estabelecia o seu início de jornada. Fato é que, desde a vigência, então, da nova redação da legislação trabalhista, esse tempo não será computado como jornada de trabalho. Por não ser tempo à disposição do empregador. Então, a interpretação do nosso legislador é que, mesmo que ele esteja no deslocamento, ele não está trabalhando. E por não estar trabalhando, não pode ser, então, computado como tempo disponível de trabalho. Então, por não estar trabalhando, não pode ser computado como esse tempo disponível. Maravilha! Vamos adiante. Quero agora trabalhar com vocês o artigo de número 59. O artigo de número 59 estabelecerá, ou estabelece, que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente a 2, ou de 2, por acordo individual convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, o artigo 58 estabeleceu um limite em relação à jornada. E agora o artigo 59, ele fala que essa jornada poderá ser extrapolada. Acrescida de até 2 horas extras. Em número não excedente de 2 horas. E que essa relação pode ser estabelecida por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Antes, a redação anterior, ela não trazia a possibilidade desse acordo direto entre empregado e empregador. Até por isso, a chamada reforma trabalhista, entre os seus incrementos, trouxe essa aproximação direta, sem intermediação de empregados e empregadores. Tanto é que, apenas como comparativo do nosso assunto jornada de trabalho, lembrar para você como era a redação do artigo 59, onde as horas extras só poderiam ser estabelecidas mediante acordo escrito entre empregado e empregador, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
Então, agora, há uma flexibilização e uma interpretação, inclusive, de que para fazer horas extras, para que seja legalizada as horas extras, para que a jornada de trabalho exceda de 2 horas, basta um acordo individual. Basta o empregado conversar ali diretamente com o empregador, de maneira a estabelecer, olha, essa semana você pode vir aí fazer trabalho, ficar até mais tarde, você pode vir em tal horário, você pode vir no feriado. Então, agora basta esse contato direto, basta esse contato específico, basta essa relação de negociação individual, pode ser coletiva, pode ser via sindical também, que há validade quando nós pensamos aqui na modificação da jornada com horas extras. Então, hoje nós temos esta dinâmica estabelecida, onde diretamente o empregado tem um poder de negociação de maneira direta ali com o seu empregador. Não é? Maravilha? Falando um pouco mais de jornada, quero falar de mais um incremento aqui da nossa reforma trabalhista, né? E o assunto é jornada. E nós vamos trazer agora o artigo 59A, que estabelece que, em exceção ao disposto no artigo 59, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, e estabelecer horário de 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso, observadas ou indenizados intervalos para repouso e alimentação. E aí você me fala, mas eu já conheço essa jornada aí, 12 por 36. Ela é muito comum. Era uma jornada especial, trazida a algumas categorias de classe, das áreas de segurança pública, segurança privada patrimonial, estabelecida nas relações de saúde e medicina. Agora, o que diz o texto é que, se houver acordo individual escrito, em qualquer área onde nós tenhamos uma relação de trabalho e emprego, poderá ser estabelecida uma jornada de 12 por 36. Em qualquer área. Não mais em áreas restritas, exclusivas, mas em qualquer área. De fato, se for por acordo individual, agora ele precisa ser por escrito. Muito diferente do estabelecido, né, nas horas extras. Inclusive, a referência aqui ao artigo 59, que fala: é permitido aí o acréscimo de até 2 horas na jornada normal. Então, o artigo 59A, ele dá uma margem para um aumento da jornada antes estabelecida, lá no artigo 58, que dizia: a duração normal de trabalho não excederá a 8 horas diárias.
Então, essa é mais uma exceção para que essa jornada ela possa ser superior a 8 horas. Inclusive, em exceção ao artigo 59. Ou seja, sem o cômputo de horas extraordinárias, estabelecida de uma maneira a ter uma jornada normal com mais de 8 horas. É claro que é uma faculdade. É facultado às partes. Às partes. Então, há de se ter concordância. Há de se ter um acordo, uma expressão clara da vontade das duas partes. Tanto do empregado como do empregador. Sem essa anuência dupla, sem essa anuência das partes, não é possível incrementar um aumento de jornada normal sem estabelecido no artigo 59 de mais de 8 horas diárias. De fato, a ideia é estabelecer horário de trabalho de 12 horas por 36 de descanso. Né? Uma jornada 12 por 36. Para outras situações de trabalho. Onde deverão ser observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Artigo muito contestado, 59A, porque, inclusive, não haverá aqui a proteção do intervalo para repouso e alimentação. Já o legislador traz já a opção de indenização. Olha, é possível, então, faculdade das partes, estabelecer uma jornada de 12 horas e, se não der para fazer o intervalo para repouso e alimentação, ele pode ser pago. Então, o que estabelece em termos o artigo 59A é uma modificação estrutural em outros limites anteriormente preservados e estabelecidos pelo nosso legislador quando o tratamento era a jornada de trabalho. Podemos resumir um pouco o que nós caminhamos aqui, e caminhamos bem. Atingimos aí essa primeira parte do nosso objetivo. Jornada de trabalho, parte 1. Nós trouxemos o conceito de jornada de trabalho. Exploramos esse conceito de maneira direta. E depois, fomos até a legislação trabalhista. E vimos artigos 58 e 59 e 59A, onde o legislador trabalhista estabelece os limites de jornada diária. Então, o legislador, ele estabelece os limites, até quando pode-se prestar serviço de maneira diária. Vimos, inclusive, que se é permitido uma jornada de até 8 horas, jornada normal de até 8 horas de trabalho. Observamos o parágrafo 2º do artigo 58, que traz que não é computado como jornada, não é? O tempo de deslocamento do empregado até o trabalho, mesmo que ele vá a pé ou vá com transporte municipal da empresa, a ida e a volta não é computado por não ser tempo de jornada disponível para o empregado, de trabalho disponível para o empregador. Vimos que 5 minutos antes, 5 minutos depois, não interferirá nem para as horas extras, nem como atraso. Estabelecido o limite de 10 minutos
diário, e também dos incrementos da reforma posteriores no artigo 59A, que, como exceção às horas extraordinárias, ele estabelece a possibilidade de jornada de 12 por 36, observados ou indenizados os períodos de repouso e descanso, lembrando que, de maneira facultativa, ou facultado às partes, se for individualmente, através de acordo escrito. No próximo encontro, nós vamos falar da jornada de trabalho, parte 2. E aí eu quero trazer para você aplicações práticas e vamos falar dos períodos de descanso, intervalos de descanso. Para avançar aqui no nosso tema